Eu acho que o trabalho do Instituto Ressoar é muito importante para a comunidade, né? Esse local que a gente está aqui é um local que é rodeado por comunidades carentes e eu acho que é super importante ter esse local de lazer e a gente sempre que pode está apoiando o Instituto Ressoar nessas iniciativas, são muito importantes para a sociedade. E IT Universe entraram juntas, vestindo literalmente a camisa do Instituto Ressoar, fornecendo as camisetas oficiais da ação.